Toda vez que eu entrava no necrotério, sentia um frio que não vinha só do ar-condicionado. Era como se as paredes carregassem o peso de todas as mortes que já passaram por ali. Aquela madrugada não era diferente. O relógio marcava 3 da manhã e nós estávamos sobrecarregados com o turno mais pesado que eu já tinha enfrentado. Um tiroteio na cidade lotou a sala com corpos e nós, médicos forenses, éramos os responsáveis por lidar com o caos. O som dos instrumentos cortando a carne, o cheiro metálico do sangue misturado com formol e o brilho frio das lâmpadas brancas criavam um cenário que parecia saído de um pesadelo. A verdade é que, mesmo acostumado com aquele ambiente, eu sentia uma pressão no peito cada vez que olhava para os corpos. Não eram só cadáveres, eram histórias interrompidas, vidas que acabaram de forma brutal. Enquanto cortava e examinava, eu podia ouvir o resmungo baixo dos meus colegas, todos tão exaustos quanto eu. O silêncio era interrompido apenas pelos barulhos das lâminas e do ar-condicionado que insistia em gelar mais do que o necessário. Ninguém falava muito. Estávamos cansados demais para qualquer conversa que não fosse sobre o trabalho. Mas naquela noite, havia algo diferente no ar. Não era só cansaço. Era como se o próprio necrotério nos observasse, silencioso e impiedoso. Eu não sabia ainda, mas aquilo que a gente encarava como rotina estava prestes a virar um pesadelo que ia muito além do nosso entendimento. Depois de horas mergulhados naquele cenário mórbido, decidimos fazer uma pausa. Todo mundo precisava respirar. Fomos para a área de descanso, onde o cheiro de café queimado e cigarro servia de alívio temporário para o cansaço que esmagava nossos ombros. Estávamos todos desgastados, e a conversa era só um murmúrio distante enquanto cada um tentava se recompor. Enquanto alguns acendiam cigarros e outros se jogavam nas cadeiras de plástico, eu fui buscar algo para comer. Não era fome de verdade, era só uma tentativa de enganar o estômago, de lembrar o corpo que ainda estava vivo. Peguei meu prato e sentei ao lado da estagiária, que estava claramente tão exausta quanto nós. A gente conversava sobre besteiras, sobre como aquele trabalho não era fácil, mas que fazíamos o que era necessário. Por um momento, parecia que estávamos longe do necrotério, que aquela pausa era um pequeno escape da realidade sombria que nos cercava. Mas essa sensação de normalidade durou pouco. Quando voltamos para a sala de autópsia, sentamos para comer e logo percebi que algo estava errado. O cheiro da comida parecia diferente, mas não consegui identificar o que era. Foi quando a estagiária, sentada ao meu lado, mexeu no prato e parou de repente. Seu rosto empalideceu e ela largou o garfo com um som seco. No meio da comida, um pedaço de pele humana, com uma tatuagem que eu reconheci na hora. Era impossível não lembrar. Uma rosa negra, do mesmo corpo que havíamos examinado mais cedo. Eu senti um frio subir pela espinha e o gosto amargo da bile na garganta. Aquela não era só uma refeição estragada. Era um recado, um aviso de que o horror que a gente achava que conhecia tinha acabado de mudar de forma. O susto nos paralisou por alguns segundos. O pedaço de pele estava ali, como se nos encarasse, lembrando que, mesmo em um lugar onde a morte era comum, aquele momento ultrapassava qualquer limite do aceitável. A estagiária começou a chorar. Suas mãos tremiam tanto que o prato caiu no chão, espalhando a comida pelo piso. Todos nós nos afastamos, horrorizados. Meu estômago revirava, e o cheiro da comida, que antes parecia só estranho, agora era insuportável. O silêncio se quebrou com um soluço baixo da estagiária, que apontava para o pedaço de pele com a tatuagem. Isso é do corpo que examinamos, ela sussurrou, como se ainda tentasse processar a realidade diante de nós. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, cada respiração se tornando um esforço. Eu não sabia o que fazer ou dizer, mas precisava tomar uma atitude. Meu chefe, o Dr. Paulo, foi o primeiro a agir. Ele afastou os pratos, afastou todos nós e nos levou direto para a sala de segurança. Era impossível acreditar que alguém teria feito aquilo. O necrotério, um lugar já sombrio, de repente parecia mais perigoso do que qualquer cena de crime que já havíamos visto. Não era só sobre a morte, era sobre o desrespeito, a invasão, a sensação de que não estávamos mais seguros ali. Enquanto o Dr. Paulo ligava os monitores das câmeras de segurança, todos ficamos em silêncio, esperando encontrar uma resposta para aquele horror. A sensação de impotência era esmagadora, e eu podia ver no rosto de cada um o medo que tomava conta.
Estávamos acostumados com o trabalho, mas aquilo era algo novo, algo que nos tirava o controle da situação. O que antes era um lugar de rotina, agora era um cenário de pesadelo. O som do clique das câmeras preenchia a sala, enquanto os olhos de todos estavam fixos nas telas. As imagens mostravam a sala de autópsia vazia, exatamente como deixamos quando saímos para o descanso. Mas, então, um movimento capturado pelas câmeras nos deixou em choque. Um homem, usando um uniforme de limpeza, entrou na sala como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele não estava apressado, não se escondia. Pelo contrário, agia como se tivesse todo o tempo do mundo. Assistia enquanto ele se aproximava dos corpos, pegando um bisturi com a calma de quem já sabia o que estava fazendo. O desconforto tomou conta de mim. Era como assistir a um ritual macabro. Ele cortava a pele dos corpos, selecionava pedaços como se estivesse em um açougue, e de forma fria e calculada, misturava aquilo nas nossas refeições, sem pressa, sem hesitação. A calma em seus movimentos era o que mais me assustava, como se aquilo fizesse parte de uma rotina já conhecida por ele. Nós estávamos todos imóveis, hipnotizados pela frieza daquele ato. A estagiária chorava silenciosamente ao meu lado, o choro abafado de alguém que não consegue acreditar no que está vendo. Eu senti o chão sumir sob os meus pés. A sensação de vulnerabilidade era insuportável. Aquele homem havia entrado no nosso espaço, no nosso trabalho, e transformado tudo em um espetáculo grotesco de terror. A câmera mostrou o homem saindo da sala da mesma forma que entrou, sumindo pelos corredores vazios do necrotério. Não havia alarde, não havia nada de anormal na sua expressão. Revisamos as imagens diversas vezes, buscando algum detalhe que pudesse nos dar uma pista de quem ele era. Mas tudo o que conseguíamos ver era a indiferença em seus olhos. Ele era um estranho que tinha invadido nosso mundo, e nós não fazíamos ideia de como ou porquê. A única coisa que sabíamos é que nunca mais olharíamos para o necrotério da mesma maneira. Depois de ver aquelas imagens, a sala de segurança ficou em completo silêncio. Ninguém sabia o que dizer. Estávamos todos presos naquela sensação sufocante de que algo terrível tinha acontecido bem debaixo dos nossos narizes, e nós nem sequer percebemos. O Dr. Paulo passou as mãos no rosto, visivelmente abalado. Como ele entrou, como ninguém notou isso, ele murmurou, mais para si mesmo do que para nós. A frustração era clara. O lugar que deveria ser seguro, onde nós lidávamos com a morte com profissionalismo e frieza, agora parecia um palco para um jogo macabro que ninguém entendia. Decidimos investigar o prédio. Caminhamos pelos corredores vazios do necrotério, cada passo ecoando como um lembrete do que tínhamos visto nas câmeras. Checamos todas as entradas, examinamos portas, janelas e qualquer outra possível brecha que pudesse explicar como aquele homem tinha entrado e saído sem ser notado. Mas não encontramos nada. Era como se ele tivesse se materializado do nada e depois evaporado. A segurança do prédio revisou as imagens externas, mas o homem simplesmente não aparecia. Ele desapareceu da mesma forma que surgiu, silencioso, invisível. O que mais me assustava não era só o fato de que ele havia feito aquilo, mas o jeito como ele sumiu. Era como se estivéssemos lidando com um fantasma, algo que não podíamos tocar ou compreender. O clima de insegurança se instalou. Cada canto do necrotério parecia esconder uma ameaça. Cada sombra parecia mais densa, mais viva. Naquela noite, ninguém ficou para o turno extra. Ninguém teve coragem de continuar o trabalho. E pela primeira vez, sentimos que aquele lugar não era mais nosso. Os dias que seguiram foram ainda mais perturbadores. O necrotério, que sempre foi um ambiente já carregado por natureza, se transformou em um lugar que ninguém queria estar. O silêncio, que antes era parte do nosso trabalho, agora parecia um peso que ninguém conseguia carregar. Todos estavam nervosos, desconfiados, e o assunto do homem misterioso virou um fantasma que assombrava cada conversa sussurrada nos corredores. Ninguém queria falar sobre o que tinha acontecido, mas o medo estava estampado nos rostos de todos. O café da sala de descanso foi abandonado, as refeições passaram a ser trazidas de casa e ninguém mais queria ficar sozinho. Eu comecei a perceber as mudanças sutis nos meus colegas. Alguns pararam de vir, alegando problemas de saúde. Outros ficavam, mas não eram mais os mesmos. O brilho nos olhos foi substituído por um olhar vazio e inquieto, sempre à espreita de algo que não podia ser visto. Eu mesmo não conseguia dormir direito.
cada vez que fechava os olhos, as cenas da câmera voltavam à minha mente como um filme doentio que não parava de se repetir. As mãos daquele homem, o jeito metódico com que ele cortava os corpos, tudo parecia tão errado, tão invasivo. Aquilo não era só sobre ele, mas sobre o que ele representava. Ele tinha transformado nosso trabalho, nossa rotina, em algo ainda mais sombrio e perigoso. Aos poucos, o terror psicológico foi corroendo cada um de nós. Não importava quantas vezes a gente revivesse as imagens, quantas vezes tentássemos entender, o medo não diminuía. A ideia de que ele poderia voltar, de que estávamos à mercê de algo que não conseguíamos controlar, era uma sombra que nos seguia a cada passo. O necrotério, nosso local de trabalho, agora era um lembrete constante de que a morte, por mais comum que fosse ali dentro, ainda podia nos surpreender das maneiras mais terríveis. Eu sempre achei que estava preparado para o que quer que fosse encontrar na morgue. O cheiro, a frieza do ambiente, os corpos inertes, tudo isso parecia fazer parte do pacote para quem escolhia estudar medicina forense. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que eu vivi naquela noite. Era meu primeiro estágio noturno, sozinho. O prédio vazio, apenas as luzes piscando e o som distante de algum equipamento funcionando. A solidão era densa, quase palpável. Enquanto eu preenchia alguns relatórios, comecei a ouvir um som que no início pensei ser minha imaginação. Batidas leves, abafadas, como se alguém estivesse pedindo para sair. Ignorei. Olhei para o relógio e pensei que talvez fosse cansaço. Mas, à medida que os minutos passavam, as batidas continuavam, cada vez mais insistentes, vindo da direção do refrigerador. Meus pelos se arrepiaram e eu senti o coração acelerar. Levantei da cadeira com um frio na espinha, tentando me convencer de que era só a estrutura velha fazendo barulho, talvez algum problema no sistema de refrigeração. Mas as batidas, elas pareciam vivas, ritmadas, pedindo atenção. Caminhei até a porta da câmara fria, tentando manter a calma. Meus dedos estavam gelados quando segurei a maçaneta. Eu respirava fundo, tentando afastar aquele pavor irracional. Mas quando eu abri a porta, vi algo que fez o mundo ao meu redor desaparecer. Um corpo, pálido e com cortes profundos no peito, caído no chão. Ele não estava no lugar onde deveria estar. E pior, parecia ter se mexido. Aquela cena não fazia sentido, e o medo começou a tomar conta de mim de um jeito que nunca havia sentido antes. Meu primeiro impulso foi fechar a porta e correr, mas minhas pernas não respondiam. Ali, de frente para aquele corpo que não deveria ter saído de seu lugar, fiquei paralisado. O cadáver tinha marcas óbvias de autópsia. Cortes fundos, os braços rígidos, a pele em tons de cinza e verde, denunciando a decomposição. A luz fraca do ambiente dava um ar ainda mais macabro à cena. Minha mente tentava encontrar uma explicação racional. Alguém deve ter mexido nisso. Um erro, um mal-entendido, pensei, tentando acalmar meu coração que batia descontrolado. Mas algo estava errado. O cadáver estava inclinado, como se estivesse prestes a se levantar. Foi o suficiente para minha respiração se tornar descompassada. Dei um passo para trás, mas continuei encarando aquela figura que parecia estar mais viva do que deveria. Eu queria gritar, queria pedir ajuda, mas as palavras não saíam. As batidas que eu ouvi antes, agora eu sabia exatamente de onde vinham. Era dali, daquele corpo que não tinha o direito de se mover. Meu pavor foi além do imaginável quando vi um leve movimento na mão dele, quase imperceptível, mas que para mim parecia um grito de que algo estava terrivelmente errado. Eu não consegui mais me segurar. Um grito escapou da minha garganta e, sem forças, minhas pernas cederam. Tudo escureceu e eu desmaiei ali, ao lado daquele que parecia um morto-vivo. Quando acordei, tudo parecia um borrão. Eu estava no chão frio, com a cabeça pesada e um gosto metálico na boca. Ao abrir os olhos, vi meus colegas de estágio e um dos médicos me olhando, com expressões que misturavam preocupação e curiosidade. A visão do refrigerador ainda estava fresca na minha mente, e por um segundo achei que ainda estava preso naquele pesadelo. A sensação de pavor ainda estava lá, grudada na minha pele, me impedindo de respirar direito. "Você tá bem? O que aconteceu?" perguntou um dos estagiários me ajudando a sentar. Eu queria explicar, mas as palavras não saíam. Minha mente estava presa na cena que eu havia presenciado. Eu olhei em volta, procurando pelo corpo que tinha caído fora da câmara fria,
mas ele já estava de volta em seu lugar, aparentemente imóvel, como qualquer cadáver deveria estar. O corpo. Ele se mexeu. Sussurrei, ainda em choque, sentindo meu coração disparar novamente só de lembrar. Todos ao meu redor trocaram olhares confusos, como se esperassem que eu dissesse que era apenas uma brincadeira de mau gosto. Mas eu sabia o que tinha visto. A forma como o corpo estava caído no chão, a frieza do olhar vazio que parecia me seguir, tudo isso era real demais para ser fruto da minha imaginação. O médico, tentando ser prático, tentou racionalizar. Você está estressado. Às vezes, o ambiente daqui pode pregar peças na nossa cabeça, principalmente à noite. Eu queria acreditar nisso, mas não conseguia. As batidas, o movimento, aquilo estava muito vívido na minha memória para ser apenas um engano. Enquanto eles conversavam entre si, eu só conseguia pensar em como aquela experiência tinha mexido comigo de um jeito que eu nunca esperava. Nos dias que se seguiram, eu simplesmente não conseguia voltar para a morgue. Cada vez que fechava os olhos, via o cadáver caído fora do refrigerador e o medo me paralisava. Eu não conseguia dormir direito. Os pesadelos eram constantes. Imagens daquilo que eu tinha visto, ou melhor, do que eu acreditava ter visto, me perseguiam a cada instante. Minhas mãos tremiam sempre que eu pegava o celular e eu não conseguia me concentrar em nada além daquele momento terrível. Meus colegas tentaram me animar, dizendo que essas coisas acontecem, que era só uma fase, mas nada parecia funcionar. Eu comecei a evitar falar sobre o assunto, com medo de que as pessoas pensassem que eu estava perdendo a cabeça. A verdade é que eu mesmo não sabia mais o que era real. Se aquilo tinha sido apenas um truque da minha mente, porque a sensação de pavor ainda era tão forte, porque eu ainda sentia as batidas ressoando nos meus ouvidos, mesmo quando estava longe de lá. Foi então que percebi que não dava mais. Eu não podia continuar naquela carreira, com aquele medo constante de que algo semelhante pudesse acontecer de novo. A medicina forense, que antes parecia fascinante, agora me apavorava. Eu não queria mais entrar em uma morgue. Não queria mais lidar com cadáveres que poderiam me surpreender de formas que eu não conseguiria lidar. Com o coração pesado, decidi que era hora de desistir. Abandonei o estágio e, junto com ele, a carreira que eu havia sonhado. Não era uma decisão fácil, mas era a única que me deixava dormir um pouco mais tranquilo. A madrugada no necrotério sempre teve um silêncio inquietante, mas naquela noite parecia mais pesado. Eu já estava acostumado com o ambiente frio e sem vida, afinal, era meu trabalho. Mas naquela madrugada, algo estava diferente. Estava sozinho, como sempre, e o único som que ouvia era o leve zumbido das lâmpadas fluorescentes, que falhavam de vez em quando, jogando sombras estranhas nas paredes. Enquanto preenchia relatórios, algo me distraiu. Foi sutil no início, quase imperceptível, como um suspiro. Levantei a cabeça, tentando entender de onde vinha aquele som, mas não vi nada. Voltei ao trabalho, mas o barulho continuou, agora um pouco mais alto, como se alguém sussurrasse meu nome. Deve ser minha cabeça pregando peças, pensei. O cansaço era um velho companheiro nas madrugadas intermináveis. Esfreguei os olhos e respirei fundo, tentando me concentrar nos relatórios dos corpos que ainda precisava examinar. Mas os sussurros não paravam. O som parecia vir de algum lugar próximo, porém impossível de localizar. Aquilo me deixou inquieto. Uma parte de mim queria ignorar, continuar com o trabalho e esquecer o que parecia uma loucura. Mas, a cada minuto que passava, os sussurros ficavam mais nítidos, mais insistentes. Comecei a sentir um frio na espinha, uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Os sussurros se tornaram quase constantes, uma presença incômoda que eu não conseguia afastar. A cada vez que ouvia, parecia mais próximo. Olhei ao redor do necrotério, os corpos alinhados nas gavetas frias, o cheiro de formol no ar. A sensação de estar sendo chamado me perturbava profundamente. Parei tudo e, por um momento, fechei os olhos, tentando afastar aquela sensação estranha que dominava minha mente. Mas então, ouvi claramente. Vem! Abri os olhos de imediato, o coração disparado. Era impossível ignorar agora. Os sussurros vinham de uma das gavetas refrigeradas. Não tinha mais como fugir daquela estranha realidade. Caminhei devagar até a origem do som, cada passo mais pesado que o anterior. A gaveta estava trancada, e
mas os sussurros eram nítidos, repetindo meu nome, pedindo para eu abrir. Com as mãos tremendo, destravei a gaveta e puxei. O choque foi imediato. O corpo estava ali, deitado, mas o que me assustou foi o rosto. A boca escancarada em um grito silencioso, os olhos fechados, mas a expressão era de puro pavor. Me afastei rapidamente, o pânico começando a tomar conta. Parecia que aquela expressão estava viva, me observando, tentando dizer algo que eu não conseguia entender. Fechei a gaveta de uma vez, respirando rápido, tentando recuperar o controle, mas as vozes não cessavam, e agora, mais do que nunca, eu sabia que algo muito errado estava acontecendo naquele necrotério. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Os sussurros eram constantes, e cada vez que tentava ignorá-los, eles ficavam mais intensos, como se não fosse mais uma opção simplesmente fingir que nada estava acontecendo. Decidi explorar o necrotério com mais cuidado, procurando qualquer coisa que pudesse explicar o que eu estava vivendo. Era como se as vozes estivessem me guiando, levando-me a lugares que eu nunca havia notado antes. Andei pelos corredores escuros, os sons me guiando como se fossem um mapa. De repente, algo chamou minha atenção. Uma parede aparentemente comum, mas que parecia deslocada, como se estivesse mal encaixada no restante da estrutura. Me aproximei, e ao tocar nela, senti que havia um espaço vazio atrás. Com um puxão mais forte, a parede se abriu, revelando um compartimento escondido. O que vi ali dentro foi algo que nunca vou conseguir esquecer. Corpos. Muitos corpos, dispostos de forma meticulosa, como se alguém os tivesse colocado ali com um propósito. Todos estavam na mesma posição, deitados de costas, com as bocas abertas em um grito eterno, como o cadáver que eu havia encontrado antes. A cena parecia um ritual macabro, como se aquilo tivesse sido feito para chocar quem quer que descobrisse. Eu me senti completamente impotente diante daquela visão. Minha mente tentava encontrar uma lógica, mas não havia nada que explicasse. Uma sensação de pavor me dominou e o ar parecia faltar. Aquilo não era apenas um necrotério. Algo terrível estava acontecendo ali. Algo que ia além de qualquer explicação racional. Tentei manter a calma, mas meu coração batia descompassado. Precisava descobrir quem eram aquelas pessoas, por que estavam ali e o que significavam aquelas expressões de agonia. Voltei correndo para o escritório e comecei a vasculhar os registros dos corpos. Quanto mais eu lia, mais meu sangue gelava. Todos aqueles cadáveres tinham uma coisa em comum. Eram médicos como eu, forenses que haviam desaparecido sem deixar rastros. As vozes que eu ouvia agora faziam sentido. Eram os espíritos dos médicos que tinham sido presos ali, tentando me avisar de algo que eu ainda não compreendia completamente. Mas por quê? E quem os havia colocado ali? A sensação de que algo estava me observando ficou ainda mais forte. Eu sabia que precisava sair daquele lugar o quanto antes. Mas, antes que pudesse me mover, as luzes começaram a piscar. O ambiente parecia se fechar ao meu redor, como se as paredes estivessem se aproximando. Os sussurros se transformaram em gritos, um coro de vozes desesperadas, pedindo por ajuda. Tentei correr, mas algo invisível me segurava, uma força que me puxava para trás, para perto daquelas gavetas malditas. Foi a última coisa que lembro. Dias depois, encontraram meu corpo no mesmo compartimento secreto, com a mesma expressão de horror dos outros médicos. O necrotério, aparentemente, não pretendia deixar suas vítimas escaparem tão facilmente. Quando recebi o chamado naquela manhã, não esperava nada além de mais um dia comum de trabalho. Mas, ao chegar à rua deserta e mal iluminada, algo no ar já me dizia que aquele caso seria diferente. A casa, velha e com a fachada rachada, parecia abandonada há anos. O mato alto no jardim e as janelas quebradas só reforçavam a sensação de que ninguém deveria estar ali. Ao sair da viatura, senti um cheiro forte no ar. Era um odor que conhecia bem, o cheiro da morte. A equipe de peritos, já acostumada com cenas de crime, estava inquieta. Eu, novato no grupo, tentava manter a postura, mas meu estômago já dava sinais de desconforto. O investigador principal, um cara experiente e de poucos amigos, olhou para mim com um ar de prepare-se para o que vem.
Arrombamos a porta e, de imediato, o cheiro fétido invadiu minhas narinas, me fazendo recuar por instinto. A sala era escura, com móveis antigos cobertos de poeira, como se ninguém tivesse tocado neles há décadas. No meio da sala, um corpo jovem, visivelmente mutilado, estava deitado em uma poça de sangue seco. O abdômen aberto, com os órgãos removidos, criava uma visão que nem os filmes de terror mais grotescos poderiam reproduzir. Aquele não era apenas mais um cadáver, era uma mensagem. Enquanto um dos legistas fotografava a cena, comecei a olhar em volta, tentando processar o horror diante de mim. Havia cortes precisos e brutais, como se alguém tivesse se divertido com cada incisão. A equipe começou a procurar pelos órgãos removidos, uma busca que logo se mostrou inútil. Cada gaveta, cada armário, tudo foi vasculhado, mas nada. É como se ele tivesse sido desmontado e os pedaços levados, comentou um dos médicos, ainda incrédulo. Sua voz refletia não apenas o choque, mas também uma pitada de medo. Eu, que sempre me considerei cético e racional, começava a sentir uma inquietação estranha. Algo muito errado estava acontecendo ali. Foi então que um dos peritos, olhando para o quintal pela janela, chamou nossa atenção. No fundo do jardim, pendurado em uma árvore retorcida, havia um pote decorativo que não fazia o menor sentido estar ali. Ele balançava levemente com o vento, como se estivesse vivo. Nos aproximamos cautelosamente e, ao abrir o pote, o horror tomou uma nova forma. Ali dentro, secos e dispostos de maneira bizarra, estavam os órgãos que procurávamos. Tudo estava ali, como se fossem parte de um ritual sádico. O impacto foi imediato. As expressões dos meus colegas mudaram. Aquela não era uma cena comum, nem mesmo para nós, acostumados a lidar com o lado mais sombrio da humanidade. O que diabos alguém estava tentando dizer com aquilo? E mais importante, quem era capaz de tamanha crueldade? Quando abrimos o pote, além dos órgãos secos, havia algo mais que chamou nossa atenção. Uma folha de papel amarelada e dobrada, colocada de forma cuidadosa no fundo do recipiente. Era como se tivesse sido deixada ali para ser encontrada, uma mensagem proposital. Com cuidado, peguei o papel usando luvas e desdobrei-o lentamente. A caligrafia era torta, irregular, e parecia ter sido escrita com pressa ou com mãos trêmulas. As palavras, porém, eram claras e inquietantes. Vocês nunca vão me encontrar. Isso é só o começo. Nunca vão me... A assinatura no final não era um nome comum, mas sim um símbolo estranho, algo que lembrava um círculo cortado por linhas verticais. Era uma provocação, um desafio direto. Eu olhei para os meus colegas, esperando que alguém tivesse uma explicação, mas só encontrei rostos pálidos e expressões de pura perplexidade. Quem escreveu isso sabia exatamente o que estava fazendo, disse o legista, olhando fixamente para o papel. Isso não é só um crime, é um recado. O clima ficou pesado. Mesmo acostumados com o pior da humanidade, algo naquela cena parecia diferente. As investigações começaram a focar em descobrir quem poderia estar por trás daquelas palavras. As suspeitas iniciais recaíram sobre pessoas próximas da vítima, mas ninguém conseguia imaginar quem teria coragem de cometer algo tão brutal. Tem coisa aí que vai além da nossa compreensão, comentou um dos investigadores, visivelmente abalado. A mensagem era clara, mas o significado por trás dela parecia envolver algo mais profundo e sombrio, algo que ninguém estava preparado para encarar. Os dias que se seguiram foram marcados por um misto de medo e frustração. A cada pista investigada, parecia que o caso ficava ainda mais complicado. Descobrimos que o jovem assassinado tinha uma companheira com um histórico, no mínimo, peculiar. Ela havia sido vista praticando rituais estranhos em plena madrugada, e rumores de envolvimento com magia negra começaram a surgir nos depoimentos dos vizinhos. Ao puxarmos o histórico da mulher, encontramos registros de atividades suspeitas, encontros com pessoas conhecidas no submundo esotérico e um comportamento cada vez mais recluso. A vizinhança relatava sons estranhos vindos da casa, gritos abafados e um cheiro incômodo que ocasionalmente se espalhava pelo ar. Tudo indicava que algo muito sombrio estava acontecendo ali. Ainda assim, nada parecia suficiente para incriminá-la diretamente. As evidências eram vagas, fragmentadas, e a mulher negava qualquer envolvimento. O que mais nos intrigava
era que o símbolo encontrado na mensagem dentro do pote era idêntico a marcas vistas em outros casos semelhantes, todos sem solução. A sensação de impotência era esmagadora. Parecia que a cada resposta encontrada surgiam novas perguntas ainda mais perturbadoras. E enquanto as investigações oficiais continuavam sem avanço, ficava claro que estávamos lidando com algo além de um simples crime. A presença daquela magia sombria pairava sobre todos nós, como uma sombra que não podia ser afastada. Com o passar das semanas, o caso começou a esfriar. As investigações, antes intensas, foram perdendo força diante da falta de provas concretas. Acompanhei de perto cada nova pista, cada tentativa de desvendar o que realmente havia acontecido naquela casa. No entanto, tudo parecia nos levar de volta ao mesmo ponto, um beco sem saída. A sensação de fracasso se espalhava entre a equipe. A morte grotesca do jovem e o macabro ritual do pote ainda estavam frescos em nossas mentes, atormentando nossos pensamentos. Eu, que já havia visto coisas terríveis na profissão, me via assombrado pelas imagens do corpo mutilado e dos órgãos pendurados ao sol. O investigador veterano, normalmente frio e calculista, parecia mais calado do que o normal, como se as lembranças daquela cena o perseguissem a cada instante. Numa tentativa de seguir em frente, tentamos nos distanciar emocionalmente do caso, mas era impossível. As perguntas sem resposta ainda ecoavam. Quem era o responsável? Qual o propósito por trás daquela barbaridade? E, principalmente, até onde essa pessoa estaria disposta a ir? A mensagem dentro do pote continuava rondando meus pensamentos, deixando claro que o autor ainda estava lá fora, observando. Mesmo após a conclusão oficial do caso como não resolvido, o impacto psicológico ficou. O investigador novato, antes cheio de energia, passou a ter pesadelos recorrentes. Ele sonhava com o pote balançando no vento, com o símbolo estranho que parecia ter um olhar maligno. Não era apenas a crueldade do crime que nos incomodava, mas a sensação de que havia algo maior, algo que escapava completamente da nossa compreensão. Na última reunião, o investigador veterano, com os olhos fundos e voz cansada, fez um comentário que ressoou com todos nós. Tem coisas que não são para serem entendidas. Esse é um desses casos. E com isso, todos nos calamos. O mistério do pote sombrio permanecia. Cada um de nós levou para casa um pedaço daquela cena, um pedaço do terror que vivemos. E no fundo, todos sabíamos que, apesar do encerramento do caso, ele nunca estaria realmente terminado. A sensação era de que algo mais ainda estava por vir, algo que talvez nunca seríamos capazes de enfrentar. Meu nome é Renato, tenho 35 anos e sou médico legista em uma pequena cidade do interior de São Paulo. Já vi muita coisa estranha ao longo da minha carreira, mas nada se compara ao que vou contar agora. Esse caso mudou minha vida, e quase me tirou ela também. Tudo começou em uma noite tranquila de sexta-feira, quando recebi um corpo para autópsia. Para muitos, era só mais um dia de trabalho no necrotério, mas para mim, aquela noite seria o início de um verdadeiro pesadelo. O cadáver de um homem, que supostamente havia morrido em um acidente de carro, estava na mesa de autópsia. A morte parecia comum à primeira vista, mas algo estava errado. E eu descobri isso da pior maneira possível. Enquanto preparava meus instrumentos, notei que havia uma pequena poça de sangue ao redor do corpo. Isso não era incomum, claro, mas quando comecei a examinar o cadáver, vi que o sangue ainda escorria, fresco, como se ele tivesse acabado de morrer. Não fazia sentido. Ele já estava ali há horas. O sangue deveria ter coagulando, mas, estranhamente, continuava a fluir. Eu sabia que havia algo errado ali, mas estava apenas começando a entender a extensão do que estava prestes a enfrentar. O desconforto começou a crescer enquanto eu tentava focar no trabalho. Como médico legista, sempre fui guiado pela ciência, pela lógica, mas nada daquilo fazia sentido. Peguei o bisturi e fiz o primeiro corte no peito do cadáver. A lâmina mal havia tocado a pele quando o sangue jorrou, muito mais do que deveria. Fiquei paralisado por um segundo, sem entender o que estava acontecendo. Era como se o corpo estivesse vivo. Mas isso era impossível, certo?
Tentei limpar o sangue para continuar o procedimento, mas ele simplesmente não parava. Lavei as mãos, chequei os instrumentos, e o líquido vermelho continuava escorrendo. A cada segundo que passava, eu me convencia mais de que algo muito além do natural estava acontecendo. A sala de autópsia, antes tão silenciosa, agora parecia pesada. O som das gotas caindo no chão ecoava pelo ambiente, me deixando cada vez mais tenso. Peguei o celular para ligar para um colega, mas quem acreditaria em mim? Quem acreditaria que um cadáver ainda estava sangrando, mesmo após horas de morto? Com o passar dos minutos, comecei a questionar se realmente deveria continuar com aquela autópsia. Tudo em mim gritava para sair dali, mas, ao mesmo tempo, a curiosidade me prendia. Afinal, o que poderia estar causando aquilo? O tempo parecia passar devagar enquanto eu continuava a observar aquele corpo na minha frente. Eu estava exausto, mentalmente esgotado, e nada fazia sentido. Mas, ao mesmo tempo, havia algo que não me deixava parar. Algo me fazia continuar, como se eu precisasse entender, mesmo que isso me custasse a sanidade. Então, aconteceu. O cadáver, até então imóvel, deu um leve espasmo. Primeiro, pensei que fosse um reflexo do corpo, uma contração muscular comum em cadáveres. Mas aí veio o segundo movimento, e depois o terceiro. O peito do homem subia e descia de forma quase imperceptível. Não podia ser. Aquele corpo estava vivo? Ou, pelo menos, algo nele estava. Eu não sabia o que fazer. Devia chamar alguém? Reportar ao hospital? E se dissessem que eu estava louco? Decidi que precisava de mais tempo para entender aquilo antes de envolver outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que estava mexendo com algo que não compreendia. Nesse momento de tensão e confusão, eu me peguei refletindo em voz alta. Esse mistério é tão fascinante quanto aterrorizante. Se você gosta de histórias como essa, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para mais relatos assustadores. A frase saiu tão naturalmente, que parecia até uma conversa que eu estava tendo com alguém, uma fuga da realidade em que eu estava preso. Mas eu sabia que aquilo não era normal. O corpo, que deveria estar morto, continuava a dar sinais de vida. O sangue ainda jorrava. Eu precisava tomar uma decisão rápida. Decidi isolar o cadáver. Tranquei a porta da sala de autópsia e preparei todos os equipamentos que tinha à disposição para monitorar os sinais vitais daquele corpo. De certa forma, queria entender até onde isso iria. Estava obcecado, mesmo sabendo que algo terrivelmente errado estava acontecendo. Porém, não demorou muito para que as coisas saíssem completamente do controle. O corpo, antes com movimentos sutis, começou a se contorcer violentamente. Eu recuei, apavorado, enquanto o sangue escorria cada vez mais rápido. O som do líquido batendo no chão ecoava pela sala, como se estivesse vivo, pulsando, querendo sair. De repente, o cadáver se levantou. Sim, aquilo que estava na mesa de autópsia levantou-se em minha direção, como se fosse um animal à espreita. Meu corpo congelou. Eu tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. Tudo aconteceu rápido demais. O corpo me atacou, derrubando-me no chão. Senti uma dor aguda quando o sangue, quente e espesso, começou a me envolver. Era como se estivesse me sugando a vida. A última coisa que lembro antes de tudo escurecer foi o som do sangue gotejando, um som que nunca mais sairá da minha mente. Quando me encontraram, eu já estava morto. Meu corpo drenado, sem uma gota de sangue. E o mistério daquele cadáver sangrando jamais foi resolvido.